Bom dia, sexto ano. Olha, hoje já é segunda-feira, a gente vai iniciar nossa aula de língua portuguesa. Pegue aí seu material. Hoje a gente vai utilizar também um caderno. Vamos aproveitar e fazer algumas revisões de conteúdos importantes. Bem, gente, hoje vamos retomar aí no livro Língua Portuguesa, lá nas páginas 92 a 99, o capítulo 21 do texto O Pequeno Príncipe, que é, na verdade, uma obra literária muito bacana, uma história muito bonita, e a gente vai conhecer um pequeno trecho dessa história. E também algumas revisões aí no seu caderno. Vamos rever alguns conteúdos importantes, alguns conceitos e também exercitar. Tá? O Pequeno Príncipe é, na verdade, uma história que narra um menino que vive sozinho em um planeta muito pequeno, um planeta minúsculo, na verdade. E nesse planeta há apenas 3 vulcões e uma rosa que é tão bela quanto orgulhosa. E aí um dia, então, o Pequeno Príncipe decide viajar pelo universo com o propósito de fazer amigos. E aí ele faz uma viagem que nos leva a pensar sobre o que é realmente importante na vida, né? E aí esse modo dele, né, de falar com bastante simplicidade sobre os sentimentos, sobre frustrações, sobre amizade, faz com que o leitor realmente se apaixone pela história. E eu tenho certeza que você vai gostar muito e até vai querer ler, né, toda essa obra. Então a gente vai ler aqui só um trechinho mesmo. E foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu polidamente o príncipezinho, que se voltou, mas não viu nada. Estou aqui, disse a voz debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs o príncipezinho. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpa, disse o príncipezinho. Após uma reflexão, acrescentou: o que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Tu não és para mim senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens também necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Começo a compreender, disse o príncipezinho. Existe uma flor. Eu creio que ela me cativou. A raposa pareceu intrigada. Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem. Todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem também. E por isso eu me aborreço um pouco. Mas, se tu me cativas, minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos
que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. O teu me chamará para fora da toca, como se fosse música. E depois, olha, vês lá longe os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. E isso é triste. Mas tu tem cabelos cor de ouro. Então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo que é dourado fará lembrar-me de ti. E eu amarei o barulho do vento no trigo. A raposa calou-se e considerou por muito tempo o príncipe. Por favor, cativa-me, disse ela. Bem quisera, disse o príncipezinho, mas eu não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. E aí então os dois continuam nesse diálogo. Você termine de ler aí no seu livro, que é muito bacana, tenho certeza que você vai gostar muito, vai se apaixonar por essa história. E depois você tem atividades, lá nas páginas 97 a 99. E aí você vai descobrir, né, que essa história tem um lindo ensinamento, né? Ela nos ensina que nós nos tornamos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos. E o que é, né, que nós cativamos? O que é, né, que nós estamos buscando ganhar a simpatia, a estima, né? O que é que nós estamos de verdade dando valor? Então termine de ler aí o livro, né, o trecho do livro e faça as atividades. A gente tem também a correção lá no seu livro de língua portuguesa, páginas 102 a 107. E nós estudamos aí sobre condição discursiva, que é o componente de interação verbal que regula o direito à palavra, né? Vimos que existe o chamado diálogo e também o chamado monólogo. Quando dizemos, né, diálogo, estamos falando o seguinte, né? Pelo menos duas pessoas falam, né? Uma de cada vez. E quando dizemos monólogo, estamos dizendo que apenas o enunciador fala. Você tinha que fazer aí a interpretação do texto, né, e responder todas as atividades relacionadas a ele. E agora você pode já pegar aí o seu caderno, tá? Antes a gente vai fazer uma revisão e logo a seguir tem umas atividades, né, para você exercitar todo o seu aprendizado. Então, a gente viu o que é fonema, né? Revendo esse conceito, os fonemas são os sons que utilizamos para falar. Então, a cada emissão, né, a cada vez que a gente se comunica em nossas palavras, né, no dia a dia, formulando frases, textos, orações, e fazemos isso, né, diariamente, estamos, na verdade, utilizando o que chamamos fonema, né, esses sons que a gente utiliza para falar. Esses sons, eles podem ser de dois tipos, os chamados orais, quando o ar sai apenas pela boca, e aqui eu deixei alguns exemplos, né? Café, bola, nesse som mais aberto. E aí a gente diz que esse som sai apenas pela boca, é o chamado fonema oral. Os nasais, quando o ar sai pela boca, mas a gente tem a impressão de que ele sai também um pouco pelas fossas nasais. E aí o som sai um pouco mais fechado, né? Como aqui, ó, em tempero, bonde. Nós temos um som um pouco mais fechado. E aí a gente consegue perceber se falar, né, de forma pausada, lenta e prestando atenção, que esse som sai também um pouquinho pelo nariz. Então, chamadas fossas nasais. Chamamos fonemas nasais. E a letra,
é a representação escrita desses sons, né? A representação gráfica do fonema. É a tentativa de imitar os sons que nós produzimos para falar. Então, aqui é a chamada letra. E aí nós sabemos, né, que o nosso alfabeto, ele contém todas as letras, né? Todas as letras que nós utilizamos para formular as palavras. Então, essa representação gráfica, né, chamada letra. Essa tentativa de imitar os sons. Nem sempre letra e fonema é representado da mesma forma, não. Por exemplo, a gente tem aqui, olha, na palavra rato, né? Se a gente fizer a divisão e analisar, temos rato, 4 letras. E em relação aos fonemas, nós temos a mesma quantidade. Mas isso nem sempre acontece. Aqui, olha, pronunciando, né? E lembrando, letra não é exatamente essa representação. A letra é uma tentativa de representar os sons. Então, a gente tem aqui o fonema R, o fonema A, T e também o fonema O. E a gente pode observar o seguinte: os fonemas, eles é que nos revelam o sentido, o significado de cada palavra, tá? Quando eu digo ra, olha, eu ouço esse som do R e o som do A. To, eu ouço, né, esse som do T e do O. E aí eu já tenho uma ideia. Essa palavra, ela traz a minha memória, o meu conhecimento, né, conforme eu sou falante da língua portuguesa, exatamente esse animal, né, rato. Mas se eu trocar somente essa letra R, eu posso perceber o seguinte: eu vou trocando também, né, os sons, os chamados fonemas, né, que são representados pelas letras. Ao trocar esses sons, eu troco também o significado da palavra. Se eu apenas trocasse esse R pelo G, depois pelo F, P, depois C, né, eu trocaria o som e trocaria também o significado que eu quero dar, né, àquela palavra. Então, eu poderia colocar, em vez de R, G, e aí eu teria gato. Se eu puser P, eu teria pato. E assim são, né, com diversas palavras. Os sons, os fonemas, eles têm esse objetivo também, essa propriedade, né, de modificar o significado conforme a intenção do falante. Então, ele tem esse poder, né, de ir através dos sons que eu produzo, eu vou nomeando as coisas. Então, aqui, esses sons, eles carregam também significados, que são representados através das letras. Nós temos aqui já a palavra hoje, né, representada com 4 letras, mas como H, né, a gente não produz som algum ao pronunciar a palavra hoje, em relação aos fonemas, a representação fica dessa forma. Então, nós temos apenas 3 fonemas. E lembrando, a contagem do fonema é feita através de cada um dos sons, né? Cada um dos sons, não é sílaba. Fonema não é sílaba, não é separação de sílaba, né? O fonema é realmente cada som de forma separada. Então, a gente tem aqui, olha, a palavra axila já acontece de forma diferente. Nós temos apenas 5 letras, mas na hora de produzir o som, nós temos 6 fonemas, porque nós pronunciamos esse X dessa forma aqui, olha. Que, se. Então, nós temos 2 sons apenas nessa letra X. Então, temos 6 fonemas. Os fonemas, eles podem ser classificados em vogais, que são aqueles sons
entendidos como sons fortes, né, chamados tons. As vogais são os sons chamados tons, sons fortes, pronunciados de modo forte, então são chamados os tons, sons fortes. As semivogais são os fonemas entendidos como semitons, são as vogais, né? No entanto, esses sons são um pouco mais fracos que os chamados tons, então por isso chamadas semivogais. As semivogais, elas ocorrem sempre no ditongo, né? Quando nós temos sempre uma vogal e uma semivogal, tá? Aquela que for pronunciada de forma mais forte é designada como vogal. Aquela que tem um som um pouco mais fraco é chamada semivogal. As consoantes são fonemas entendidos como ruídos, porque as consoantes elas encontram sempre algum tipo de barreira, né, ao serem pronunciadas, por isso elas são consideradas ruídos, porque a gente, ou em algum momento, né, a parte inferior do lábio com a superior se tocam, ou a ponta da língua toca no céu da boca, ou lá o finalzinho, o canto lá da língua toca no céu da boca. Então as consoantes são chamadas também como sons ruídos. E aqui lembrando, sílaba é um fonema ou grupo de fonemas que produzimos em um só impulso de voz. Então, sílaba é uma coisa, fonema é outra coisa. Aqui, olha, nós temos duas palavras separadas em sílabas, tá? Eis, tre, lá, a, mi, za, de. Tá? Aqui sim, separação de sílabas. Se a gente for reparar aqui, ó, nessa sílaba nós temos dois fonemas, né? Dois sons, do E e do ES, tá? Então aqui nós contaríamos, olha, dois fonemas, mas é uma sílaba. Eis, tá? Na pronúncia a gente vai, né, percebendo os sons, e aí sim os sons são os fonemas. Aqui a gente fez a separação silábica. Os dígrafos são duas letras que representam apenas um fonema. São agrupados em dois tipos, dígrafos consonantais, dígrafos vocálicos. A gente está dizendo o seguinte, duas letras, né, seguidas que representam um único som. Na hora de pronunciar, a gente tem apenas um som, um fonema. É o caso de chuva, a gente tem a letra C e a letra H, mas o som é como se tivesse apenas o X, né? Chuva. Aqui nós temos dois S's, assado, mas na pronúncia é como se fosse apenas um S. Então, os chamados dígrafos, duas letras representando um único som. Aqui a gente tem os dígrafos considerados vocálicos, são as vogais seguidas de M ou N. Então, elas vão ficar sempre assim, olha, no final, né, da sílaba, como aqui em campo. É como se eu tivesse a vogal A com um tio em cima. Esse som aqui, olha, é chamado dígrafo vocálico. É como se eu tivesse apenas a vogal. Eu não pronuncio essas letras M e também não pronuncio as letras N, tá? Aqui, olha, tinta. É como se eu tivesse apenas a vogal I. Os encontros consonantais já são, né, uma outra situação. É o agrupamento de duas ou mais consoantes sem a gente ter nenhuma vogal intermediária. Então, somente as consoantes, uma ao lado da outra. É isso que a gente está dizendo. São chamados encontros consonantais e a gente pronuncia cada uma dessas consoantes. Então, por isso, elas não são dígrafos, são chamadas encontros consonantais. A gente tem os inseparáveis, os encontros consonantais inseparáveis são aqueles que no momento em que a gente vai separar sílabas, eles vão ficar juntos.
Separei a sílaba aqui da palavra pedra. Encontro consonantal DR, tá? Permaneceu, né, junto. Plano. Na minha pronúncia eu consigo, olha, perceber o som da consoante P e também da consoante L. Plano. Tá? E na hora de separar as sílabas, elas permanecem unidas. Em algumas palavras, esses encontros acontecem, só que no momento de separação silábica, cada uma das consoantes fica em sílabas diferentes. E aí a gente chama de encontro consonantal separável. É o caso de porta. Né? A palavra tem as consoantes seguidas, mas no momento de separação de sílabas, elas ficam cada uma em sílabas diferentes. E aí agora você tem no seu caderno algumas atividades para exercitar todo esse nosso estudo, tá bom? Faça a cópia, né, de cada uma dessas questões com capricho e faça também as tarefas, tá? Você vai responder aí com bastante atenção. Se for necessário, retorne a videoaula. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.